Meus amados, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus. Tenham um excelente dia, tarde ou noite, independentemente do momento que você estiver vendo ou ouvindo esse vídeo. Que você seja iluminado e abençoado. Amém? Aqui é o presbítero Anderson e tô aqui, apesar que tô migrando para Pedro, tá? Inclusive o nome do canal tá aí, Pedro para você. Tirei o nome de aleatórios, porque esse canal não será mais aleatório. Você vê aqui que tem uma camisa de São Paulo aqui de fundo, por quê? Porque eu criei um canal para falar exclusivamente de São Paulo, pode ser que futuramente fale de futebol lá, mas esse canal aqui eu vou falar apenas de Bíblia, Palavra de Deus e dicas de alimentação, né? Vai ser um nicho exclusivo para isso e vai ter outro nicho lá. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, por favor, dá essa moral, se inscreva. E se você gosta do meu conteúdo, da minha pessoa, de estar vendo as minhas opiniões, vai lá no canal do São Paulo, lá também, SPFC Amador, e também se inscreva. Tem a relação aí de canais aí que eu participo, que eu contribuo, que eu ajudo de alguma forma, seja por intercessão, seja por indicação, ou seja pelo que for, tem aí alguns dentro do meu perfil. E hoje eu queria trazer uma mensagem da parte de Deus para você, de uma coisa que tem falado muito comigo ultimamente, muito mesmo, sabe, de uma forma assustadora. O que isso tem falado e que tem me incomodado, que tem me ajudado, tem feito uma série de mudanças na minha vida. Uma série mesmo. Chega a ser bizarro isso, porque eu nunca imaginei que eu chegaria a esse extremo. Eu sempre fui assim, sempre tive essa característica por educação que recebi de forma gloriosa dos meus pais. Sempre pensei muito como eu penso, mas isso tem amadurecido muito e mudado muito comigo, principalmente depois que eu tive filho, depois que eu tive centenas de experiências em empresa. Eu já trabalhei, sei lá, já perdi as contas de quantas empresas que eu trabalhei, em quantos locais diferentes eu trabalhei. Isso tem me trazido uma série de experiências positivas, né? E essa mensagem vai ser a mensagem que mais vai mexer com você. Eu já falei sobre empatia em um vídeo, hoje vou dar pequenos pitacos disso aí também. Já falei de uma série de coisas e, pela misericórdia de Deus, eu li a Bíblia de 4 a 5 vezes. Eu falo de 4 a 5 porque essa quinta deu uma estagnada e eu preciso voltar. Então intercede por mim para eu voltar, para eu retomar, para eu fechar essa quinta leitura aí. Eu vou conseguir no nome de Jesus, tá? E essa mensagem, eu já vou partir para ela agora, mas é que é importante você saber disso. É uma mensagem que revolucionou minha forma de pensar. Não é mudou não, revolucionou. Eu já vivi muito isso e tô vivendo isso. Nesse exato momento que você vê esse vídeo, eu estou vivendo o que essa mensagem está falando comigo. Está falando comigo essa mensagem. E eu não podia deixar de compartilhar ela com vocês. Não podia mesmo. Então por isso eu peço que não pule o vídeo, não acelera, não adianta. Assista ele até o final. E comenta. Coloca um amém, coloca qualquer coisa, comenta. Para que o YouTube entregue esse material para outras pessoas, tá bom? Bem, eu já falei do meu outro canal, então vou tirar aqui a minha camisa de fundo. Acho que é essa. E tem a outra também. E tem outras também. Mas vamos lá. Livro de Jó, capítulo de número 42. Depois eu vou parafrasear em cima de todo esse texto, mas eu vou ler apenas um versículo, tá bom? Vou ler 2 versículos, na verdade. Verso de número 1, no capítulo de número 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Daqui a pouco eu leio o outro versículo, tá? Mas eu quero parar aqui para que você entenda que parece simples esse texto, parece simples esse versículo, mas ele não é. Ele não é. E eu vou dizer por quê, tá bom? Voltando um pouco, lá no comecinho, no capítulo de número 1, do número 1 a seguir, a Bíblia ela vai descrever um encontro entre o adversário, Satanás, e Deus propriamente dito. Vai falar que naquele momento os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor
E quando a Bíblia fala os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor, não está falando de pessoas, nós aqui, mortais, que morreram e foram lá, até porque esse momento ainda não aconteceu. Vai acontecer depois do arrebatamento, tá? Mas quando fala de filhos de Deus, é por quê? Porque lá no comecinho, quando começou a terra, em Gênesis 1 a seguir, vai falar da criação do homem, da mulher, versículo 6 e 7, vai falar da criação do homem e da mulher, e para que a terra fosse povoada, não dava para os dois ficarem tendo relações o tempo todo, não. Deus colocou seus filhos também. Por isso que lá na frente, quando tem a contaminação entre a humanidade, vai dizer que os filhos de Deus se deitaram com as filhas do homem. Tá bom? Então, quando fala dos filhos de Deus, está falando desses filhos. Até porque a conotação filho de Deus, para nós seres humanos, vai se dar lá no capítulo de número 3 do livro de 1 João, da epístola de 1 João, quando João, ele vai falar: filhinhos, grande privilégio vos concedeu ou nos concedeu o Senhor, que nós fôssemos chamados de filho seu, direito a qual nós adquirimos quando? Na crucificação, na aceitação e no batismo. Porque aí já não somos mais filhos da adoção, não somos mais criaturas. Passamos a ter o direito de ser chamados de filhos de Deus. Tá bom? É importante você entender isso. Jó, ele começa a ser lembrado por Deus naquele momento e vai falar para o adversário: vixe, meu servo. Satanás não tocou no assunto, não falou nada. Quem falou foi Deus. E Deus vai falar: vixe, meu servo Jó. Você sabe o que é interessante? Que imagina que Deus estava com aquilo ali, guardado para ele. Aquele sentimento de elogio a Jó estava com ele, estava lá dentro. E ele não tinha para quem falar aquilo que ganhasse toda essa notoriedade. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, Jesus à sua destra já sabia, o Espírito Santo do outro lado já sabia, a Trindade já conhecia o pensamento de Deus. Então não tinha por que Deus falar de Jó para a Trindade, até porque eles já sabiam, e porque os três estão em concordância, sendo trino Deus, então não tinha porquê. Os anjos não precisavam saber, porque os anjos, eles não têm consciência, não têm discernimento e muito menos livre-arbítrio, então não fazia diferença para os anjos saber desse pensamento de Deus, mas Deus precisava passar isso para alguém. E aí de repente Satanás aparece, e Satanás, quando ele aparece, é para matar, roubar e destruir. Então Satanás foi lá para derrubar alguém, para destruir alguém, para falar mal de alguém, para fazer mal para alguém. E muitas vezes eu me atrevo a parafrasear dizendo que era o próprio Jó. Então quando Satanás vai lá para derrubar Jó, para matar Jó, para destruir Jó, Deus vai lá e se adianta e fala: ei, vixe, meu servo Jó. Você pensa que com você acontece diferente. Satanás, ele tenta te difamar diante do Senhor, apontando suas falhas, seus erros, suas concupiscências, suas transgressões, seus pecados, tudo. Mas de repente Deus, ele se lembra dos bons feitos que você fez e vai lá e opa, viste minha serva Maria, meu servo José, meu servo Pedro. E aí Satanás volta, porque a Bíblia vai dizer que por um caminho ele vem, por 7 caminhos ele volta. E ele fica quieto. Mas aí de repente Satanás, você acha que Satanás não conhece? Deus conhece. Ele sabe dos planos de Deus. E uma coisa eu vou te falar, preste muita atenção nisso que eu vou falar. Preste muita atenção nisso que eu vou falar, porque é muito forte. As artimanhas de Satanás sempre serão voltadas ao seu pretérito perfeito, ao seu passado. As artimanhas de Satanás sempre estarão voltadas ao que você fez, ao seu passado. As artimanhas de Satanás, dos acusadores, dos blasfemadores, sempre estarão vinculadas ao seu passado. Por que ao seu passado? Porque o seu passado não dá para ser mexido. Então daquilo que não dá para ser mexido, eu posso acusar, porque não tem mais como voltar lá, não tem mais como você voltar lá atrás e fazer diferente. Então as artimanhas de Satanás sempre estarão voltadas naquilo que você não pode fazer. Por que Satanás não fala do seu presente? Porque seu presente você pode mexer, porque ele pertence a você. Por que Satanás não fala do seu futuro? Porque você não pode mexer, ele não pode mexer, mas Deus pode. Então Satanás, ele só vai falar daquilo que não pode ser interferido, não pode ser mexido. Então quando Satanás, ele vai falar de Jó, ele vai falar o seguinte: ei, Deus, eu concordo com tudo que você falou, até porque não dá para discordar. Você é onisciente, é onipresente, é onipotente, não dá para mexer na tua fala, nos teus pensamentos. Então o que Satanás faz? Ele vai mexer no passado de Jó.
É fácil ser Jó. É moleza ser Jó. Porque tu encheste pretérito perfeito. Tu encheste pretérito perfeito. Tu encheste passado. Tu encheste passado. Tu encheste pretérito perfeito. Olha o verbo. Olha o verbo. Por mais que a Bíblia diga que Satanás era mais sábio, mais inteligente que Daniel, tem uma coisa. Satanás mexeu no ponto fraco de Deus. Que é qual? Ah, Deus tem ponto fraco? Tem, todo mundo tem ponto fraco. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então tudo que você tem, Deus tem. Aprenda isso, entenda isso. E qual foi o ponto fraco de Deus? Seu Filho, Jesus. Porque ele mexeu no verbo. Em João, o Evangelho de João vai dizer que Jesus Cristo é verbo. O verbo se fez carne. O verbo estava com Deus lá no começo. Na criação, no projeto, no planejamento. Então quando Satanás começou a mexer no passado de Jó, mexeu no verbo. Quem é verbo? Jesus. Então mexeu com Jesus, mexeu com o próprio Deus. Aí Satanás ele vai lá e começa a fazer tudo isso. Aí Jesus Cristo, com todo o seu poder, autoridade, esplendor e amor, você sabe o que ele vai dizer? Realmente, eu fiz tudo isso com ele. Então eu estou te dando legalidade para tirar tudo. Só não toca nele. Só não toca nele. No resto você pode tocar, então arranca tudo. Você sabe por que Deus deixou que Satanás tocasse em tudo de Jó? Porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Apocalipse, meu Deus, eu tenho que me segurar aqui, porque daqui a pouco eu vou dar uma rajada de língua. Tá difícil. Porque eu tô sentindo a presença de Deus tão gostosa aqui, que eu queria pegar um pouquinho do que eu tô sentindo e colocar em você. Porque tá muito bom. Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, porque Deus, Jesus Cristo, a pessoa de Cristo é verbo. E se o verbo está no passado, o verbo também está no presente. Lembra do que ele falou para aquele salteador da cruz? Ainda hoje estará comigo no paraíso. E sabe o que é mais forte de tudo isso, da parte verbal de Cristo? É que quando Satanás, ele começa a mexer nessa parte de verbal de Cristo, de que Jesus Cristo, verbo, Deus verbo, o Deus de Evangelho de João, capítulo de número 1, lá no livro de João, olha João de novo, que ele lá em Apocalipse vai dizer o quê? Que Jesus Cristo é Alfa e Ômega, ele é princípio e ele é fim. O mesmo Deus que estava em Gênesis, estava em Apocalipse. O mesmo Deus que estava no teu passado, está no teu presente e estará no teu futuro. Ele estará no seu futuro. Isso é muito bom. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, que vós não sois consumidos, porque eu não mudo. Quando Deus ele fala para Satanás assim, pode tocar em tudo que Jó tem. Você sabe por que Deus falou isso para Satanás? Porque o que Jó possuía não era nada perto daquilo que Deus tinha planejado para Jó lá na frente. Satanás estava olhando o passado, Deus estava olhando o presente e o futuro. Então quando Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, é porque Deus sabia de que aquilo que Jó possuía, não era absolutamente nada perto daquilo que ele tinha planejado lá na frente. E aí eu vou pegar o texto bíblico que mais fala comigo, que mais mexe comigo, que mais me reconstrói quando eu estou destruído. Abre uns parênteses para isso. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Satanás estava vendo o passado de Jó. Jó sabia do seu passado e sabia do seu presente, mas não sabia do seu futuro. Deus é o Deus do passado, presente e futuro. Então, ei, Satanás, você quer tocar no que ele tem? Ei, Satanás, você quer tocar no que ele possui? Pode tirar tudo, pode arrancar tudo, pode levar tudo, porque você está vendo o passado dele. Para vocês pode ser grande, para mim não é nada. Para Jó, o que ele tem pode parecer grande, mas para mim não é nada. Então arranca tudo que ele tem, porque o que eu tenho preparado para ele é muito superior àquilo que você está vendo ou que você acha que sabe sobre ele.
Toma posse disso. Você sabe qual foi o gatilho para Jó ser abençoado? 2. Jó precisou ter 2 atitudes para ser abençoado. Jó precisou ter 2 atitudes para ser abençoado. Mas nenhuma segunda atitude existe sem a primeira. E nenhuma primeira existe sem o preparatório para essa primeira. E aí é onde entra a trindade, a confirmação, as 3. Então eu vou transformar essas 2 atitudes de Jó em 3. Ainda que a primeira não dependesse dele, mas ela foi essencial para a vitória dele, para o triunfo dele, para a conquista dele, tá? E quais foram esses 3 passos para a vitória de Jó? A primeira, foi necessário ele perder tudo. Foi necessário ele desfazer de tudo. Foi necessário ele se esgotar de tudo que ele tinha. Por quê? Porque o passado pertence a Satanás. Então tudo aquilo que pertence a Satanás você precisa se desprender. Então Jó precisou se desprender de tudo aquilo que não era dele, era de Satanás. Por quê? O teu passado pertence aos teus adversários, já preguei sobre isso. O teu presente pertence a você e o teu futuro pertence a Deus. Aquilo que dá legalidade ao diabo não nos pertence mais. Então o passado de Jó pertencia a Satanás, que estava na memória dele. E é interessante isso, porque quando Jó, ele ofertava, ele sacrificava, ele fazia oferendas a Deus, ele falava, eu vou fazer isso porque pode ser que os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Pode ser o quê? Você conhece teu filho. Não venha com esse negócio. Então, se Jó estava sacrificando, ele sabia que coisa tinha. Então, quando Jó começa a sacrificar os seus filhos, é porque ele conhecia os filhos. O pai conhece o filho. O pai conhece o filho. Jó conhecia os filhos que tinha. E o interessante de tudo isso é que Jó está sacrificando. E agora eu vou pregar. Está preparado? Está preparado para o que eu vou falar? Você tem estrutura espiritual para o que eu vou falar? A Bíblia vai chegar a um ponto que ela vai dizer que se todos os animais da terra forem sacrificados, não é suficiente para pagar o pecado da humanidade. Se todos os animais da terra forem sacrificados, não será suficiente para pagar as iniquidades, os pecados dos moradores da terra. Paulo ele vai dizer, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. De repente vem um profeta, saber de Isaías, e vai dizer que um sinal vos será dado. Que uma virgem conceberá e dará luz ao filho. E este será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O seu nome será maravilhoso. Numa manjedoura, uma virgem que estava para se casar com um carpinteiro, um humilde, esperou o tempo dela e deu à luz àquele que mudaria não o passado, porque o passado ninguém pode ser mudado, mas o mesmo Isaías vai dizer lá no capítulo de número 6, que um dia Deus diz para ele, os seus pecados e as tuas transgressões não me lembrarei mais, lançarei no mar do esquecimento. O mesmo Deus vai dizer também no livro de Isaías, eis que faço nova todas as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia vai dizer, amados, que o primeiro passo para a vitória de Jó foi que o passado dele fosse aniquilado através do feito do próprio adversário, aonde ele arrancou tudo que Jó tinha, inclusive mulher e filhos. Tudo se foi, absolutamente tudo se foi. Ele perdeu tudo. Ah, mas a Bíblia não vai dizer que ele perdeu a mulher que ele tinha, ele perdeu. Aquela que deu aqueles filhos para ele, que constituiu aquela vida com ele, fez tudo aquilo com ele, ele perdeu. Aquela não existia mais. Aquela mulher que lá dentro dela estava lá pulsando acusar o marido, pulsando lá dentro dela, destruir o marido com palavras. Ei, de balde serves a Deus, amaldiçoa ele morre. Essa mulher morreu. Essa mulher não existia mais. Porque quando Deus faz novo, ele faz tudo novo. E pense você que não mexe na estrutura familiar, que ele mexe. Vai lá no livro de Neemias, capítulo de número 10, que você vai ver se ele não mexe. Vai ver o que ele mandou o povo fazer, e eu não vou falar não, você vai lá e leia. Porque o negócio foi terrível, o negócio foi pesado.
Segunda atitude que foi necessária para a bênção de Jó. Tá aqui, ó. Eu acabei de ler. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A Bíblia vai dizer lá no começo que Jó não tinha murmurado e nada tinha pecado, enquanto não tinham tocado na carne dele. Depois que tocaram ao ponto das suas feridas serem tão grandes que o que consolava ele era um caco de telha e cachorros o lambendo, ele foi um dos maiores murmuradores que existiam. Prova essa que a Bíblia vai dedicar alguns capítulos só para dizer de Jó murmurando, reclamando, chegando ao ponto de pedir a sua morte. Então cuidado com aquilo que você ouve de pregação que Jó nunca murmurou. Murmurou e murmurou muito. Reclamou muito. Amaldiçoando o próprio dia do nascimento dele. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo de número 41, que Deus então se apresenta a Jó e começa a dialogar com ele, colocando Jó no seu devido lugar. Isso é tão tremendo, é tão maravilhoso, o amor de Deus para com o ser humano, que depois de Jó ter explodido, estourado e falar todas essas coisas, Deus se apresenta para ele e começa a dialogar com ele. Então Jó baixa sua crista, baixa sua bola e vai dizer: bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Jó, ele chega olha que palavra que Jó vai dizer: de ouvidos eu ouvia falar, agora os meus olhos contemplam o Senhor. Que Jó quis dizer: eu era religioso, eu sacrificava, nem sabia o que eu estava sacrificando. Eu adorava, nem sabia o que eu estava adorando. Eu buscava, nem sabia o que eu estava buscando. Eu glorificava, nem sabia o que eu estava glorificando. Eu louvava, não sabia o que eu estava louvando. Eu falava de um Deus que eu não conhecia. Eu adorava um Deus que eu não conhecia. Eu falava de um Deus que eu não tinha ideia, não tinha noção do que tinha. Mas eu sacrificava Ele porque eu tinha recursos para isso. Mas até esses recursos Deus estava tirando de mim porque era tudo debalde. Não estava servindo para nada. Era só queimação de carne. Era adoração ao vento, porque eu não sabia o que eu estava sacrificando, nem o que eu estava adorando. Porque na primeira adversidade, na primeira prova eu explanei. E aí eu mostrei que eu realmente sou. Na hora que precisou provar a minha fé, eu não provei. Na hora que precisou provar minha devoção, eu não provei. Na hora que Deus me experimentou, eu fui reprovado. Na hora que Deus me testou, eu não fui achado digno. Mas agora, eu estou tendo um tete-a-tete com Deus. Agora eu estou tendo um face a face com Deus. Agora eu não estou mais preocupado com palavras eloquentes, palavras bonitas. Agora eu estou preocupado em baixar minha cabeça, baixar minha orelha e só dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jó diz: pensei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ah é, Jó? Beleza. Tem um negócio. Teus amigos te acusaram, te injuriaram, te blasfemaram, te apontaram, viraram as costas para você, fizeram tudo isso. É, Deus, é verdade. Doeu, Jó? Doeu muito. Foi ruim, Jó? Foi muito ruim. Como foi ser desprezado? Foi péssimo. Como foi ser acusado? Foi péssimo. Como foi ser blasfemado? Foi horrível. Como foi quando viraram as costas para você? Essa foi a pior parte. Talvez lá dentro de Jó, agora Deus vai baixar a mão sobre eles. Agora Deus vai puni-los. Agora Deus vai arrebentá-los até as entranhas. E aí, Deus, o que vai acontecer com eles? Você vai orar por eles, Jó. Hã? Você vai orar por eles. Você vai orar por cada um que se levantou contra você. Você vai orar por cada um que te blasfemou, cada um que injuriou você, cada um que virou as costas para você, cada um que não te deu feliz aniversário, cada um que te prejudicou na tua igreja, na tua escola, no hospital, no teu trabalho, cada um que mentiu sobre você, cada um que falou mal de você, cada um que colocou todo mundo contra você, cada um que espalhou calúnias contra você. Você vai orar por eles. Você não vai ver Jó reclamando depois disso. Você vê o que o encontro com Deus faz com o homem. Você vai ver o que Deus faz com o homem depois que tem um encontro genuíno e verdadeiro. Quando ele para com aquela máscara da religião. Quando ele para com a máscara que separa ele do Senhor e une ele a denominações. Quando ele para de se preocupar com rótulos, com imagem. Quando ele para de se preocupar com a sua própria reputação. Porque Paulo vai dizer que nós somos escórias da humanidade. Nós não fomos chamados para ser exemplo, não. Mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo não significa que você tem que viver de aparência nem de imagem. Ser sal da terra e luz do mundo significa que você tem que viver de exemplo. E o teu exemplo não está naquilo que as pessoas vê, está naquilo que as pessoas não vê.
Está nas suas obras, teus frutos, no seu trabalho, no brilho do Espírito Santo que está sobre a tua face. E não fazer mal para as pessoas, mas se fizerem mal para você, você não retribui. Porque Deus vai dizer, minha vingança. E depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó. Que o seu estado primeiro lá, ó, já era, acabou. E o último estado dele foi muito superior ao primeiro. 3 passos. Deixar teu passado no passado. Segundo passo, reconhecer que Deus na tua vida, você não é nada sem Ele. Sem mim nada podeis fazer. Terceiro passo, não amaldiçoa as pessoas, porque as pessoas são matéria-prima de Deus, filhos de Deus. Quando você amaldiçoa alguém, você fala mal de alguém, você faz qualquer coisa contra alguém, você está fazendo contra o próprio Deus. Então quer ser abençoado? Deixa o teu passado no passado. Segundo, reconheça a divindade de Deus e que você não é nada sem Ele. Terceiro, faça bem para aqueles que Deus ama, ou seja, todos. Não selecione pessoas, não filtre pessoas, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não faça com as pessoas aquilo que doeria se fizessem com você. Não machuque as meninas dos olhos de Deus. Porque pode ter certeza que cada um que você está machucando, fazendo mal, você está fazendo para o próprio Deus. E mexer com Deus não é coisa boa. Porque aquele que você tocou não vai se vingar, não vai fazer nada. Mas aquele que é sobre ele vai. Pode ter certeza disso. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Amém.